depois que o Gabigol deu essa declaração, tem muita gente me perguntando: Flazoeiro, o Gabigol vai voltar para o Flamengo em 2026? Vem da Argentina a informação de que o Flamengo está de olho em um zagueiro do River Plate. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre essa história. E fala aí, pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre dá tempo de pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora te falar sobre o Flamengo para contar que na Argentina o site El Craque Deportivo afirma que o rubro-negro monitora a situação do zagueiro Lautaro Rivero, 21 anos de idade, revelado na base do River Plate, emprestado ao Central Córdoba e de volta ao Milionários, tendo sido titular, por exemplo, no confronto contra o Palmeiras na última quarta-feira. O Lautaro foi uma indicação do Marcelo Gallardo, ele ficaria até o fim da temporada no Central Córdoba. O Marcelo Gallardo pediu o retorno do atleta por entender que ele teria utilidade. E o Rivero foi titular no confronto contra o Palmeiras e em outras 5 partidas desde que retornou agora na metade do ano. Jogador com enormes predicados, 1,85 m de altura, hoje avaliado em 4 milhões de euros. Ninguém no Flamengo se manifestou sobre esse atleta por enquanto, é apenas uma especulação que vem da Argentina. Embora lembramos que o sistema defensivo do Flamengo vai sofrer mudanças importantes para a próxima temporada. O zagueiro Cleiton tem contrato só até dezembro e não fica. O zagueiro Iago, que pertence ao sub-20, não será aproveitado no time principal, o Felipe Luiz já deixou bem claro, e o Iago será negociado. Também existe a chance de Léo Pereira e Léo Ortiz serem negociados, são atletas com enorme visibilidade e muito mercado. Diante disso, já existia até no Flamengo a busca por um defensor, e é possível que por conta desses movimentos que eu acabei de contar, exista uma necessidade firme, forte, de que o Flamengo vá ao mercado em janeiro para contratação de atletas. Você sabe, a janela por agora está fechada e é impossível fechar ou contratar qualquer jogador do Brasil ou do exterior. Vou começar o vídeo aqui falando de Campeonato Brasileiro, isso porque ontem o Palmeiras venceu o Fortaleza por 4-1, cara. Assim, Palmeiras abriu o placar, Palmeiras poupou o time inteiro, só colocou o goleiro. Aí abriu o placar com 9 minutos, aquele pênaltizinho mequetrefe que o Palmeiras sempre tem em todos os jogos do Brasileiro. Aí beleza, 1-0, gol do Rafael Veiga. Depois o Fortaleza foi buscar e conseguiu o empate, 1-1. Rapaz, o Fortaleza voltou pro segundo tempo numa desorganização assim, que beirava o absurdo, e tomou 3 gols no segundo tempo, tomando aí, perdendo, né, de 4-1, Fortaleza que está na zona de rebaixamento, é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos, e o Palmeiras, com a vitória de ontem, subiu para a segunda colocação, tem 49 pontos, 1 ponto a menos que o Flamengo, que é o líder com 50 pontos. O Flamengo vai enfrentar o Vasco hoje, 4 horas da tarde, no Maracanã. Por falar em Flamengo enfrentar o Vasco, a provável escalação do Flamengo é Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, mas Flazoeiro, não tem a volta do Alexandro, já vou falar sobre isso. De La Cruz e Saul no meio-campo, ou De La Cruz e Alan, vai depender da decisão do técnico Felipe Luiz, Arrascaeta, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Esse é o provável time do Flamengo. Lembrando que o técnico Felipe Luiz, ele tem todos os jogadores, exceto o Eric Pulgar, à disposição. Agora, ter o jogador à disposição talvez não queira dizer que ele vá colocar para jogar. Há uma grande expectativa pela lista dos relacionados, se ele vai relacionar inclusive o Alexandro e o Jorginho para o jogo de hoje, já que ontem os 2 jogadores treinaram com todo o grupo. Nesse momento, o Flamengo não tem nenhum jogador entregue ao departamento médico. O Eric Pulgar, ele já saiu do departamento médico e já foi para a preparação física, está fazendo trabalho no campo com os fisioterapeutas, então ele não está mais entregue ao departamento médico. A mesma coisa o Saul, o Jorginho e o Alexandro, que já não estavam mais com o departamento médico, já estavam com a fisioterapia e ontem já foram entregues ao técnico Felipe Luiz. A provável escalação do Vasco que deve ter algumas mudanças, tem jogador aí que tá fora, eu vi que o Lucas Piton tá fora, eu vi que outros jogadores também estão fora, o técnico Fernando Diniz não vai ter à disposição. Provável Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Puma Rodrigues ou Vitor Luiz.
Hugo Mouras, Barros, Coutinhos, Nuno Moreira ou Andrés Gomes, Ryan, Verratti ou Andrés Gomes. Então ali tem o Andrés Gomes jogando em duas opções do ataque da equipe do técnico Fernando Diniz hoje contra o Flamengo. A torcida do Mengão está preparando uma festa surreal no Maracanã. A raça rubro-negra vai ter a volta do Bandeirão. A raça que voltou tem mais ou menos uns 2 meses, né, para as arquibancadas, e todo mundo ficava perguntando, cadê o Bandeirão, cadê o Bandeirão, cadê o Bandeirão? Então hoje vai ter a volta do Bandeirão da raça rubro-negra, inclusive o perfil oficial da raça soltou um comunicado dizendo que foi pago, o Bandeirão foi integralmente pago com o valor que os associados pagam lá de mensalidade, que vai voltar o Bandeirão, que vai ter um Bandeirão enorme hoje no Maracanã para apoiar o nosso Flamengo. Por outro lado, a Urubuzada também fez um comunicado ontem à noite dizendo que vai ter papel picado no setor norte da pilastra 38 até a pilastra 42. Então assim, gente, vai ser uma festa muito bonita, que não vai ser só no setor norte, vai ser em todo o Maracanã. É claro, nós precisamos dessa festa, precisamos apoiar o nosso time, precisamos colocar o nosso time para frente, até porque o Campeonato Brasileiro ele está muito disputado ali entre Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. E hoje contra o Vasco, o Flamengo não pode dar mole, precisa ganhar esse jogo de qualquer jeito. Bom, falar agora sobre Gabigol, antes de falar sobre os 2 zagueiros que foram liberados pelo Flamengo. A situação, gente, do Gabigol, ela é a seguinte: o que aconteceu? Vou explicar para vocês para que você possa entender. O Gabigol, essa semana, ele fez um gol jogando pelo Cruzeiro, fez um golaço na partida entre Cruzeiro e Bahia, e ele deu uma declaração depois do jogo. E ele disse alguma coisa, tá no banco de reservas, e ele falou assim, ó, em dezembro a gente conversa. Cara, depois dessa declaração do Gabigol, ficou muita gente especulando que o Gabigol estaria voltando para o Flamengo, que ele iria tentar uma volta para o Flamengo em dezembro para jogar no Flamengo em 2026. Eu vou explicar para vocês. Eu acredito que o Gabigol, ele deu essa declaração em dezembro a gente conversa, muito baseado na disputa que está o Campeonato Brasileiro entre Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. E o Cruzeiro ainda está também disputando lá a Copa do Brasil. Então, em dezembro, o Cruzeiro vai jogar a Copa do Brasil, a semifinal e a final. Então, o discurso do Gabigol, eu acho que é muito mais voltado o Cruzeiro tem condições reais de ganhar 2 títulos. Pode ganhar a Copa do Brasil, que ainda está disputando, e está brigando ali pelo Campeonato Brasileiro com Flamengo e Palmeiras. Foi basicamente, pelo que eu entendi, pelo contexto do que eu entendi, foi isso. Não foi de, em dezembro a gente conversa, eu vou chegar aqui no Pedrinho Lourenço e vou avisar que eu quero ir embora e vou tentar voltar para o Flamengo. Eu não vi essa ideia, pelo menos no Gabigol. Pelo que eu entendi, ou pelo que eu vi, foi um Gabigol entusiasta de um título ainda esse ano para o Cruzeiro, que passou aí recentemente por um momento muito complicado, foi para a Série B, não conseguiu subir no primeiro ano, ficou na Série B, teve ano lá que quase caiu para a Série C, então assim, tem um futuro próximo muito complicado. Eu acho que ele falou mais nessa questão assim, olha, o Cruzeiro pode ganhar um grande título esse ano no futebol brasileiro. E aí, eu preciso falar também com vocês sobre isso, tem que ver se o Flamengo iria querer o Gabigol de volta, tem que ver se o BAP, o Boto, o próprio Felipe Luiz iria querer o Gabigol de volta ao Flamengo. Eu queria saber a sua opinião. Se o Gabigol ficasse livre no mercado, se o Gabigol rescindisse o contrato dele com o Cruzeiro, você, torcedor rubro-negro, traria o Gabigol de volta para o Flamengo? Se você fosse o Flamengo, você tentaria a contratação do Gabigol? Coloca, por favor, nos comentários, eu quero saber a sua opinião, eu quero saber de você. Traria ou não o Gabigol de volta? Bom, vamos falar agora sobre 2 zagueiros que foi liberado. Tanto o Iago como o João Vitor foram liberados pelo Flamengo para jogar a Copa do Mundo Sub-20 com a seleção brasileira. Vai acontecer no Chile dos dias 27 a 19 de setembro. O Flamengo não era obrigado a liberar os 2 jogadores, principalmente o João Vitor, que já está na equipe de cima.
mas o Flamengo decidiu liberar aí tanto o João Vitor como o Iago. Eles vão jogar representando a seleção brasileira, a Copa do Mundo Sub-20, como eu disse, vai acontecer no Chile, dos dias 27 ao dia 19 de outubro, tá certo? Gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, é muito importante pra gente. Se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Isso vai ajudar demais o nosso trabalho, demais o nosso crescimento. E é claro, vai ser muito importante para todos nós. Não é inscrito? Se inscreve. Já é inscrito? Deixa aí o seu like, ajuda no nosso trabalho, ajuda no nosso crescimento. E o mais importante de tudo, esteja sempre ligado no canal, que nós estamos sempre ligados no Flamengo. Lembrando, o Flamengo já viaja na terça-feira para Buenos Aires. Eu chego amanhã lá, na terra do tango, fico amanhã lá, na terça-feira, a gente já vai cobrir a chegada do Flamengo, tem treino na quarta, a gente vai cobrir o treino, tem o jogo quinta, vamos cobrir o jogo, vamos cobrir a chegada do Flamengo em São Paulo também na sexta-feira, tá certo? Gente, muito obrigado por tudo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se já é inscrito, deixa o like. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu!